O meu desejo é que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós que estamos aqui hoje, em especial para vocês que nos visitam. É um grande prazer em recebê-los aqui na nossa igreja, nesse culto dos jovens, nesse sábado à noite, para engrandecermos o nome do Senhor, como fizemos agora. Nós vivemos por Jesus. Então esse tempo que nós dedicamos agora foi para engrandecer o nome dele através das músicas, das canções. E agora nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Refletir um pouco com os jovens, mas não é uma palavra exclusiva para jovens, é para todos nós. Porque a palavra de Deus, ela não tem faixa etária, a palavra de Deus é para todas as pessoas, é para as crianças, como aquela ali. Para os mais idosos eu não vou apontar ninguém, pode deixar, não vou apontar ninguém. Mas é isso. Muito feliz de estar aqui e falar da palavra de Deus. Falar para jovens. Eu tenho falado com muitos jovens ao longo do tempo. Tenho falado com eles na minha profissão, em outras oportunidades. Falado com os jovens. E quando nós falamos com muitas pessoas da mesma faixa etária, e essa faixa etária aí vai dos 12 anos até... Não tem uma faixa etária de jovem, né? A Organização Mundial da Saúde diz que a adolescência vai até 24 anos. Nós temos alguns pais, tem pai aqui que tem filhos de 24 anos, porque se tiver, Deus abençoe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele ainda é adolescente. Mas, quando eu falo com jovens nessa faixa etária, eu percebo alguns padrões que se repetem. Nas queixas que eu ouço de jovens, eu sempre ouço queixas como, eu não sei, mas eu sinto um vazio. Quando eles têm queixas, alguns deles não, mas muitos deles têm queixas como eu sinto um vazio. Outras queixas como me sinto um desânimo, que eu não sei o que fazer, não sei como agir nesse desânimo. Outras queixas, outro tipo de queixas que recebo dos jovens eu não consigo pensar sobre o amanhã. Quando eu penso sobre o amanhã, eu não tenho o que dizer. São queixas sempre relacionadas a questões pessimistas. Isso me fez pensar muito, e eu penso muito, em como ajudar, como eu posso ajudar, o que eu vou fazer para ajudar. Como entregar aos jovens, a todos esses que estão aqui, e até pessoas mais velhas, uma palavra de ânimo para enfrentar a vida. Afinal de contas, a vida está aí e às vezes nós não conseguimos enfrentá-la. E isso tem sido um problema da juventude. Enfrentar a vida. Às vezes eu falo com alguns jovens, infelizmente, com pensamento suicida, porque olham a vida à frente e não conseguem enxergar uma maneira de enfrentar. Adolescentes, pessoas um pouco mais velhas, não conseguem enfrentar. E é sempre por algo, por uma angústia, por esse vazio que não conseguem ver como fazer. Não consegue achar uma saída, não consegue achar uma solução para isso. E dentro do meu trabalho, eu procuro orientar, ajudar. Mas, às vezes, nós patinamos muito, mas não desistimos. Mas quando eu tenho um grupo para me ouvir, eu penso em falar, em sintetizar, o que seria esse vazio? E geralmente o vazio, ele tem muitas questões que envolvem. As pessoas se sentem vazias por problemas que passam ou que já passaram. Jovens se sentem vazios muitas vezes porque sofreram com os pais e falta de validação, falta de elogio, falta de muitas coisas. Às vezes, a falta da coragem de dar um passo, eu digo para eles, precisa de um passo, fazer alguma coisa, começar pelo menos alguma coisa, para as coisas então evoluírem.
a falta de dar esse passo faz com que o vazio venha. E o vazio tem desanimado as pessoas, os jovens. E quando eu vou para a palavra de Deus, a palavra de Deus me apresenta uma faixa etária juvenil, sempre relacionada a uma faixa etária de pessoas que são fortes, pessoas que conseguem, pessoas que sonham, pessoas que projetam. Mas quando eu vejo a realidade na minha frente, eu me atrapalho um pouco em conseguir enxergar realmente uma geração que pensa em futuro, uma geração que projeta, uma geração que sonha. E isso tem me incomodado. E aí eu vou pesquisando como preencher esse vazio. Quantos de nós, quantos jovens, sentindo um vazio e mais? Porque vazio é um lugar. Eu estou aqui aliás, hoje, acho que desde as 8 da manhã estou aqui. E quando eu cheguei estava vazio. Agora não está mais. Vazio é fácil preencher. Está com a sua casa vazia, faça um churrasco, convide alguém, ela vai encher rapidamente. Porque onde está vazio é só completar. E aí quando eu converso com jovens, onde está vazio? Vamos completar. E eles completam. Mas é como se aqui tivesse uma porta só de entrada. Entra, enche, mas a porta de saída já é aqui, ninguém fica. É um vazio que preenche. E esse preenchimento não dura mais do que minutos, horas, dias. Isso me fez pensar. Os jovens têm procurado preencher esse vazio com muitas coisas. Mas o que eu percebo é que não preenche. Ou preenche por alguns momentos. Eu converso com uma galera que tem jogado muito. E joga. E nada contra. Tem um videogame na minha casa. Mas no jogo ele foge de uma realidade que ele tem que enfrentar e não consegue. E quando ele sai do jogo que tem que enfrentar a vida, sai do videogame, tem que enfrentar a vida, tem uma vida que ele não consegue. Aí é um ciclo de voltar para o jogo. Eu converso com alguns que não conseguem preencher esse vazio com nada e ficam ansiosos. E fumam. E fumam. E fumam. E o vazio não preenche. Eu converso com outros que sentem um vazio enorme. E bebem. E bebem. E bebem. E o vazio não preenche. Eu converso com outros que choram e choram e choram. E a descarga emocional não faz o vazio preencher. Eu converso com outros que não faz nada disso. Pelo contrário, se dedicam, estudam, têm excelentes notas, têm um excelente comportamento. Mesmo assim, há um vazio que não preenche, não preenche, não preenche. E eles às vezes me procuram para que eu dê resposta sobre isso. E pensando em que resposta que eu posso entregar aos jovens sobre um vazio que não preenche. Não só os jovens, as pessoas de maneira geral. Eu recebo algumas pessoas, eu digo que eu vou lançar no livro de diagnósticos psicológicos uma nova síndrome psicológica. Eu conheço muitos irmãos aqui, eu tenho certeza, aqui na nossa igreja nós não temos isso. Mas em outros lugares temos. Eu vou chamar de síndrome psicológica Shein, ou Shopee, ou Mercado Livre. Onde nós nos emocionamos em procurar, onde a emoção aumenta ao comprar, onde a emoção aumenta mais ainda ao ver o cartão aprovado, onde a emoção aumenta mais ainda ao acompanhar a entrega e a entrega chegar antes do período e acaba ali. E o ciclo de vazio continua. Nós precisamos acordar. Estão nos vendendo um mundo em que é fácil preencher vazios. O que te faz feliz?
faça. E o vazio vai ser preenchido. Mas quando eu tenho oportunidades como essas de falar para jovens aqui, para pessoas que eu posso falar um pouco mais sobre preencher vazios, eu não posso perder essa oportunidade. Porque eu conheço um evangelho de Cristo que diz que existe um Jesus que preenche vazio. E eu quero falar um pouco sobre esse Jesus que preenche vazio. Quem é Jesus? Qual a visão sobre Jesus que você tem? Pare para pensar. Nós acabamos criando uma visão de Jesus como um homem sério, e não estou falando sério no sentido de... Estou falando sério no sentido de carrancudo, que veio até aqui essa terra, andou entre nós, com palavras que transformavam, palavras sábias, um Jesus que não tropeçava ao andar, com um andar calmo, um Jesus reto, um Jesus que se diferenciava muito pelas pessoas só de estar aqui. Se ele entrasse, as pessoas já veriam. Um Jesus que olhava as pessoas e mostrava a elas normas, regras, para que você siga. Um Jesus que talvez nunca tenha falado num tom um pouco mais alto. Um Jesus que, tirando a vez lá no templo que ficou muito bravo, dificilmente se irritava. Um Jesus solene. E isso às vezes, essa visão sobre Jesus, essa visão única sobre Jesus, às vezes nos confunde um pouco. Sabe por quê? Nós somos falhos demais. E esses vazios que tentamos preencher muitas vezes, que não conseguimos muitas vezes, nos faz de nós culpados a ponto de desistirmos de muitas coisas e corremos desse Jesus tão sério que está em cima de um altar, de um trono, com a mão estendida, esperando você vir para beijá-la. E fica muito difícil criar um relacionamento com pessoas assim, com uma pessoa assim. Afinal de contas, você não é assim, eu não sou assim. Mas eu quero que você pare alguns minutos para refletir comigo aqui hoje sobre a imagem que você tem sobre Jesus. E para isso nós vamos esquecer todos os quadros, livros e filmes que você viu. E pensar num homem de 30 anos de idade, jovem. 30 anos de idade é bem jovem. Que a Bíblia fala que não tinha formosura. Um homem comum e normal em aparência. Um jovem que conseguia estar nas rodas de pessoas cultas, é verdade. Mas também andava com pescadores, com pessoas comuns da sociedade. Sabe, um homem sábio. Se você lê o Evangelho, você vai entender que Jesus puxava multidões por muita sabedoria. É claro, um homem sábio. Um homem. Quando eu leio Hebreus, no capítulo 4, verso 15, a palavra diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a única diferença. Mas um homem que passou por todo tipo de tentação, um homem que talvez passou por momentos vazios, momentos que se sentiu apavorado, um homem, é assim que nós precisamos olhar para Jesus, como um homem. Por que como um homem? Porque só uma pessoa de carne e osso, que pensa, que sente, sabe o que você passa no seu dia a dia. Só uma pessoa de carne e osso, com personalidade, com emoções, com sentimentos, só uma pessoa assim sabe. Essa é a grande sacada quando falamos de Jesus. Não é um Deus que está simplesmente num trono, vestido de branco, com a mão estendida. É um Deus que se fez homem para então nos amar ainda mais. Porque quando Ele se faz homem, Ele realmente
entende você. Jesus como uma pessoa, Jesus como um amigo, é assim que nós precisamos olhar para Ele. Jesus que nos entende, Jesus que se compadece de nós, Jesus que nos quer. E Ele sabe por quê. Ele sabe as situações, não só porque Ele é Deus, porque Ele esteve aqui, Ele passou por coisas muito parecidas com de todos nós. Esse é Jesus. E esse Jesus, certa vez, ele precisava viajar. E lá no Evangelho de João, no capítulo 4, não tem problema se você não trouxe a sua Bíblia, você pode ler aqui em cima. Lá em João, no capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus se encontrou com uma mulher. E no verso 3 e 4 do Evangelho de João, no capítulo 4. Então, a narrativa começa assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, o que o Senhor ficou sabendo? Aí nós não podemos estender, aí nós vamos falar do capítulo 3. E para você que está nos visitando, se você quer ouvir sobre o capítulo 3 de João, você volte aqui amanhã às 19 horas, que nós vamos falar sobre o capítulo 3 de João. Hoje nós vamos focar no 4. Então, saiu da Judeia, então Jesus estava num lugar chamado Judeia e voltou mais uma vez a Galileia. Então Jesus saiu de um lugar chamado Judeia para ir até a Galileia. E aí nós começamos a analisar uma coisa. Era necessário, o texto diz, era necessário passar por Samaria. E por que o texto enfatiza que era necessário passar por Samaria? Para você que não é tão familiarizado, esse caminho, a distância entre essas duas cidades, passar por Samaria era muito mais fácil, era mais rápido, em facilidade em termos de rapidez. Vamos pensar que era um caminho mais reto. Mas os judeus não faziam esse trajeto. Era uma estrada perigosa. E haviam samaritanos por lá. Então, para ir da Judeia até a Galileia, se dava uma volta toda, para não passar por Samaria. Mas Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Eu já vi muitas interpretações sobre por que é necessário passar por Samaria. Jesus não quis simplesmente encarar aquilo. Jesus quis visitar pessoas. Os caminhos que Jesus faz é qualquer um para visitar pessoas. É esse Jesus que eu quero que você enxergue. Havia uma mulher, havia um povo que ele queria visitar, que ele queria passar. Então é um caminho mais difícil, é um povo complicado, mas Jesus correu o risco. Sabe esse Deus que você enxerga, esse Jesus que você enxerga, é esse Jesus que corre riscos para encontrar o seu coração. Esse é Jesus. E aí então, verso 5 em diante, diz que ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana e tirou água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos não estavam mais com ele ali. Tinha ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então a gente para aqui para pensar sobre essa história. Jesus passou por Samaria. Quem é Jesus? Qual a visão que você tem de Jesus? Eu quero que você tenha uma visão de um homem cansado e com sede, sentado à beira de um poço.
onde nesse poço chega uma mulher. E a Bíblia enfatiza que essa mulher chega ao meio-dia. E essa mulher, a Bíblia enfatiza que essa mulher chega ao meio-dia, porque não era comum tirar água ao meio-dia, o sol era muito forte. Havia uma questão que envolvia essa mulher. Ela tirava a água do poço numa hora em que ninguém tirava a água do poço. Ela foi tirar água do poço ao meio-dia, as outras mulheres iam pela manhã, o sol mais fresquinho. Ela foi ao meio-dia, ninguém ia ao meio-dia. E ela foi, e quando ela chega, Jesus cansado e com sede, esse Deus que te entende, teve sede. Sabe o que é passar uma necessidade? Pede água para ela. E ela diz para mim, como o senhor, sendo judeu, pede água para uma samaritana? Quando nós vamos estudar esse povo samaritano, havia um problema. Os judeus realmente não conversavam com os samaritanos. Os judeus não tomavam água no copo de samaritanos. Os samaritanos eram um povo odiado pelos judeus. Os samaritanos foi um povo que escolheu seguir outros caminhos. Teve um problema lá atrás. E nesse problema, uma doutrina diferente. Teve guerras, teve situações, teve conflitos. Eles não conversavam. Mas Jesus, ao meio-dia, uma mulher, que não era comum estar naquele poço, pede água. Como o Senhor pede água para mim, sendo eu uma samaritana? Uma mulher em que ninguém conversa comigo. Quando eu converso com jovens, e não são poucos, quantos jovens se sentindo rejeitados, quantas pessoas se sentindo rejeitadas. E eu não tiro a razão, porque às vezes fomos rejeitados mesmo. Rejeição não é culpa nossa, eu digo isso às pessoas. A maioria das pessoas que te rejeitam, não te rejeitam por quem você é. As pessoas te rejeitam por questões delas. Quantos jovens se sentindo sozinhos e rejeitados. Mas quando nós analisamos Jesus vem por um caminho que não era comum, desviando rotas para sentar à beira do poço para conversar com alguém rejeitado. É esse Deus que eu quero te apresentar, um Jesus que conversa com pessoas rejeitadas. Pessoas que se sentem rejeitadas. Esse é Jesus. No verso 10, depois que Jesus pede água, então ela diz, como o Senhor pede água para mim? E Jesus respondeu a ela, do verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água do poço, ele é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus então respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É nesse ponto que eu quero conversar, porque nós começamos o nosso papo aqui dizendo sobre vazios, coisas que não preenchem, e uma das coisas que não preenchem por muito tempo é a água. Todos nós que estamos aqui, bebemos água antes de vir aqui, e não vamos conseguir, a maioria de nós ou todos nós, ficar até amanhã sem beber água. Se alguém está pensando, eu consigo, me procure no final, que eu vou falar sobre pedra nos rins. E você vai mudar de opinião. Ninguém consegue ficar muito tempo sem beber água. Água não preenche vazio, preenche um vazio momentâneo. Então, e naquele tempo, as pessoas para procurar água, não tinham um copinho fechado como esse aqui. As pessoas para procurar água tinham que ir atrás dessa água. Então Jesus disse, eu tenho uma água que preenche essa sede e você nunca mais terá sede. E ele vai mais além, você nunca mais terá sede aqui até a vida eterna. Essa é a grande questão. E aí ela se interessa, e eu creio, ela se interessa por que água é essa? Onde que vem essa água? Porque dá trabalho, eu tenho que vir meio-dia, eu não posso vir de manhã por algumas questões que eu tenho.
De manhã eu encontro as outras mulheres aqui, é problema. Eu venho meio-dia, um sol quente, sozinha, tirar água. Você tem uma água que eu não tenho sede mais, eu quero essa água para mim. Como eu consigo essa água? Que água é essa? Água viva. Jesus, alguém que te entende. Jesus, alguém que te procura. Jesus, alguém que te espera no poço, te oferece uma água que preenche a sua sede para sempre. Nós estamos falando de vazio. Eu preciso dizer para todos vocês que estão aqui essa noite: Jesus preenche o vazio da alma. Esse que comprar, que jogar, que beber, que fumar, que se relacionar, que ter amigos, que perder amigos, que ser rejeitado, que ser encontrado. Esse vazio que você não consegue preencher, isso que você não consegue encontrar, essa importância que muitas vezes, olhando no espelho, você não consegue ver. Existe Jesus que se importa com você, a ponto de te entregar algo que preenche vazio. Essa é a grande questão. E aí, então, eles continuam o papo, porque agora interessou para ela. O verso 16 diz: ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. A gente continuar esse papo. E ela diz para ele: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: pois é, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Eu percebo aqui uma mulher vazia, que passou a vida, talvez procurando em relacionamentos preencher um vazio, que não conseguiu. Uma mulher com questões que não consegue resolver e procurou em relacionamentos, não conseguiu. Entrou num buraco mais fundo que o outro. Uma mulher toda cheia de problemas, uma mulher complicada. E Jesus, o santo Jesus, agora tem a chance de dizer para ela: você está errada. Você não podia ter feito o que você fez. Está aqui seu castigo agora. Mas quando Jesus diz isso para ela, então ela começa a perceber que há algo a mais nesse homem. Ele começou a dizer coisas sobre a vida dela. O verso 19 diz: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então essa mulher agora, ela percebeu que esse homem tinha alguma coisa espiritual ali nele. Então ela foi procurar um Jesus religioso. Onde que... Estou vendo, acho que tem alguma coisa aí, eu acho que o senhor entende mesmo das coisas. Onde é o lugar? Uma pessoa vazia procurando se encontrar, ela vai a qualquer lugar. Jesus, se apontasse para ela, é nesse monte. Nossos pais disseram que adorar é aqui, mas vocês, judeus, dizem que é ali. Se Jesus tivesse dito para ela, é no Egito, é em outro lugar, ela teria ido. Porque uma pessoa vazia não consegue se encontrar. Ela procura coisas, procura em tudo e não consegue se encontrar. E aí, muitos de nós temos meninos e meninas aqui, que estão aqui desde quando nasceram, vivendo uma religiosidade vazia. Estão aqui porque é compromisso, vocês são jovens da igreja, é culto dos jovens. Vocês precisam estar aqui. Vocês estão aqui porque seus pais pediram para estar aqui. Então nós vivemos. Então, porque seus pais vêm aqui. Se os seus pais fossem em outro lugar, você iria em outro lugar. Não é isso que Jesus vem apresentar. É isso que uma pessoa vazia procura. Uma pessoa vazia procura o que tem. Então, onde que tem? Onde que se adora a Deus? O Senhor é inteligente e parece que é profeta. Me diga, profeta, onde se adora a Deus? E aí no verso 21, Jesus diz: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Vocês, samaritanos, desviaram. Nós conhecemos o que adoramos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, preste atenção aqui. Está chegando a hora. E de fato,
já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são estes os adoradores que o Pai procura. Deus não é igreja. Deus não é religião. Deus não é amigo. Deus não é qualquer lugar. Deus não é o que você tem procurado. Deus não é os cursos que você faz. Deus não é os problemas que você tem com seus pais. Deus não é as situações que você está vendo. Deus é o que você não está vendo. Deus é Espírito. E é necessário que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Jesus chega a essa mulher vazia e como se dissesse assim: você adora aqui, nós adoramos lá, mas é chegada a hora de me conhecer, a mim, eu que desviei rotas, desviei caminhos. É difícil quando nós estamos passando por problemas imaginar que existe alguém onisciente que olha pelo mundo inteiro e por essas bilhões de pessoas que existem, que para o seu precioso tempo por pessoas como eu e como você. É difícil entender isso. É difícil compreender se nós continuarmos olhando com os olhos que estamos vendo. É preciso olhar com um olhar espiritual. E o que é esse olhar espiritual? É entender o que nós acabamos de cantar aqui. É entender que Deus é Espírito. A Bíblia diz, Ele não habita em templos feitos com mãos. Você vê aqui hoje, Deus está aqui porque invocamos o nome dEle em nome de Jesus. Mas quando fomos embora, não é aqui que Ele está mais. Ele não habita em templos feitos com mãos. Jesus, esse que desvia rotas, esse que muda caminhos, esse que te conhece, sabe que você vive vazio, sabe que você vive cheio de situações que não consegue preencher. Esse Jesus quer habitar dentro de mim e dentro de você. Isso, se nossos jovens entenderem isso, as coisas vão começar a mudar. Eu tenho ficado preocupado. Às vezes tenho me sentido impotente quando converso com alguns. Às vezes sinto, não tenho o que fazer. E tenho pedido ao Senhor sabedoria para poder ajudar esses jovens vazios. Esses jovens que não conseguem encontrar algo que preencha. Eu tenho muito a falar a esses jovens. Mas o princípio é: Jesus tem água viva. Jesus tem algo para preencher o vazio. Jesus tem algo que tudo que você procurou e não conseguiu encontrar, resolve. E é isso que Ele ofereceu a essa mulher. E quando ela ouve, então, seguindo à frente, no verso 28, há uma questão interessante. No verso 28 do capítulo 4, a mulher deixou o cântaro que ela pegou, ela trouxe lá da casa dela para pegar água. Ela largou o cântaro e voltou à cidade, falando para as pessoas o que tinha acontecido. Sabe, que essa mulher então encontrou Jesus, um homem cansado e com sede, mas um homem sem pecado, um homem que é Deus, mas um homem que entendia ela, e apresentou a ela uma oportunidade de se livrar de todo esse vazio. Mas para isso ela precisou deixar o que estava fazendo e se dedicar a falar sobre esse Jesus e aprender sobre esse Jesus. Sabe, eu olho para as pessoas, eu olho para os jovens e eu tenho vontade às vezes de pegar e colocar ali, porque às vezes o que precisa é tomar uma atitude, e essa atitude é se entregar realmente a Jesus e ao seu Evangelho. Jesus, é bonito falar sobre Jesus, e hoje essa palavra pode tocar em você, mas vai ser necessário mudar. Vai ser necessário tomar atitudes e fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Vai ser necessário a deixar de procurar preencher esses vazios por onde você tem procurado. Vai ser necessário deixar o peso que você tem carregado.
Aquela mulher carregava um peso, aquela mulher tinha problemas, aquela mulher ia ao meio-dia, porque aquela mulher era uma mulher rejeitada, era uma mulher falada, uma mulher que já teve 5 maridos, e agora tinha um que não era seu marido, numa situação, naquela época, uma situação constrangedora, complicada. Aquela mulher não tinha paz, aquela mulher não podia estar em ambientes sociais. Aquela mulher não podia estar em ambientes como esse. Todos nós estaríamos olhando para ela. É essa mulher que Jesus veio encontrar. Eu preciso dizer a vocês, Jesus vem encontrar você. Você cheio de problemas, cheio de situação. Você que já errou um monte. Você que já pisou na bola um monte. Você que não consegue mudar, que não consegue dar um passo. Jesus vem para resgatar você. Ele deixa o que está fazendo para sentar ao seu lado, para te explicar algumas coisas, para que você o adore em espírito. E adorar em espírito é ter Jesus dentro de você. É isso que Jesus veio fazer. Qual a imagem que você tem sobre Jesus? O que você pensa sobre Jesus? Qual o vazio que você tem dentro da sua alma, do seu coração? Eu narrei essa história para que você comece a olhar um Jesus, não com um braço assim para que você beije, mas com os braços estendidos para que você o abrace. Eu sei que muitos aqui precisam de um abraço verdadeiro, de um abraço real. Eu sei que muitos aqui precisam de um consolo verdadeiro, de um ombro verdadeiro, de um colo verdadeiro. Jesus tem para te dar, mas você precisa deixar o cântaro. Chega. Toda semana eu escuto alguém me perguntando: o que vamos fazer com essa geração? A única resposta que eu posso dar: precisamos apresentar Jesus a elas. Esse Jesus que preenche vazios. Esse Jesus que não considera o teu passado. Esse Jesus que te entende. É esse Jesus que é apresentado a nós hoje. É esse Jesus que eu apresento aos jovens. É esse Jesus que muda. É esse Jesus que encontra. Esse é Jesus. Ele te quer. E como assim Ele me quer? Essa mulher tinha problemas mesmo, mas eu tenho outros. Essa mulher ela pensava coisas sobre ela, mas eu penso coisas a meu respeito que eu tenho certeza que eu não consigo mudar. Essa mulher, talvez ela era complicada, mas eu também sou complicado. Enquanto nós continuarmos nos culpando, parados curtindo o nosso sofrimento, ou buscando, vamos continuar todos os dias, ao meio-dia, buscando água no poço, que até sacia. Uma água que depois que eu pego, afinal de contas, meio-dia eu fui até o poço e peguei aquela água e bebi aquela água. Então, me saciei. Passou algumas horas, olha eu com sede de novo. Lá vai eu esperar até amanhã meio-dia. Quantos jovens nesse ciclo de buscar essa água complicada. Jesus tem uma água para você que vai saciar a sua sede para sempre. Tome uma atitude. Pare de procurar a solução, saciar sua sede onde você tem procurado, porque não está saciando, e você tem ficado angustiado, e você tem pensado coisas, você tem pensado besteira muito, você tem então procurado soluções por conta própria. Essa noite Jesus desviou toda a rota para chegar até o seu coração e dizer: eu estou aqui, estou para te apresentar água viva. E a água viva de Jesus, o que eu tenho que fazer? Você só precisa crer que Ele veio e morreu por todos os pecados, tudo aquele que nos condenava, Ele levou num sofrimento terrível, afinal de contas Ele foi homem, para que hoje nós pudéssemos simplesmente o adorar em espírito. Qual que é a tua dúvida sobre adorar em espírito? É o que nós cantamos. Estou abrindo a porta, pode entrar e morar, adorar espírito. Deus é espírito. Jesus habita onde? Dentro de você. É você abrir. Mas como Ele entra? Por graça, misericórdia.
Nós queremos saciar a sede, porque ter sede é ruim, é gostoso ficar bem. Paulo vai dizer assim, Paulo disse assim: é quando eu sou fraco que eu sou forte. Eu já vi coisas que poderiam me deixar bem vangloriado de tudo que eu vi, que foi me mostrado. Mas a mim o que me resta é um espinho na carne. Uma questão, um problema que eu tenho que lutar contra ele. A minha vida toda. Mas a graça do Senhor me basta. Sabe o que ele quer dizer? É a presença. É você conversar. Pare de encarar Jesus como Deus dos seus pais. Pare de encarar Jesus como alguém que precisa de um ritual muito forte para chegar até Ele. Abra teu coração e diga para Ele: eu só quero a tua presença. É só isso. Eu estou cansado de procurar. As pessoas se cansam cedo hoje. Eu converso com pessoas de 12, 13, 14 anos que dizem para mim que está cansada. Eu não desvalorizo isso, eu sei que está cansado. Mas Jesus tem a água viva para você. Basta que você diga: pode entrar e morar aqui. Então hoje eu convido a você, jovem que está aqui, a quebrar ciclos. Qual que é o ciclo que você tá procurando para preencher seu vazio? Que ciclo é? É relacionamentos? É amizades? É não conseguir dizer não para ninguém, porque afinal de contas você não pode se sentir rejeitado. As pessoas, se você não fizer tudo que as pessoas querem, então elas vão te rejeitar. Dependendo emocionalmente dos outros. Qual que é o ciclo? É fugindo dos seus problemas pelo celular, pelos jogos? Qual que é o ciclo? É uma ansiedade que você não controla? E já perdeu a conta de quanto cigarro eletrônico comprou? É uma dor que você não controla e por algumas vezes até se cortou? E para nós que não somos tão jovens assim, como estamos preenchendo os nossos vazios? Para nós que estamos aqui não somos tão jovens assim, será que estamos vivendo uma religiosidade rasa, procurando onde há o lugar para adorar, se é nessa igreja ou na igreja vizinha? Ou nós estamos adorando em espírito e em verdade? Hoje é o dia de um concerto e abrir as portas para Jesus entrar. Fique de pé. Cante essa música. Cante essa canção. Procure. O que nós queremos hoje? Preencher vazios. Então nós vamos dizer ao Senhor os vazios que temos. Não, hoje nós vamos abrir a porta. Nós vamos dizer com a nossa boca que nós só queremos a presença do Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Tua presença, Senhor. Só tua presença. Aleluia. Ela preenche vazios. Oh, Senhor, nós sabemos. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar em tua presença. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que um oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais, vale mais.
bastante. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me